Aí. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o Davidson Viana, que conversando novamente com vocês aqui no canal que fala de saúde coletiva, aonde a saúde coletiva não é um saco. Então, hoje a gente vai falar com vocês sobre planejamento do cuidado. Um tema, pessoal, que é um tanto antigo, porque desde que a saúde se tornou uma questão economicamente sensível, a gente, principalmente os países de língua anglo-saxã, eles falam muito no termo de management care, porque eles entenderam já lá nos anos 60 que não basta a gente deixar os consultórios abertos, as pessoas virem e sendo apenas prescritos o melhor medicamento, a melhor intervenção, que isso é resultado de uma boa saúde. Então, a gente tem visto aqui que é muito mais complexo que isso. E o plano de cuidado exige exatamente isso, um planejamento. Aqui no Brasil, essa questão ganhou uma alcunha, sim, é muito conhecida, que é do projeto terapêutico singular. E, às vezes, antes que vocês parem de assistir o vídeo, às vezes você pode pensar, puxa, isso é um termo que eu já ouvi falar muito, que é muito teórico e que possui pouca praticidade. Como é que eu ponho isso em prática? E é disso que nós vamos conversar aqui hoje com vocês. Eu vou compartilhar algumas telas aqui com vocês para guiar a nossa conversa. E para que serve, então, esse planejamento do segmento do cuidado, né? É uma qualificação da atenção. É uma forma de criar uma estratégia é do meu acompanhamento. É possibilitar também uma ação positiva em direção à pessoa, mas que envolva não apenas os aspectos biológicos, mas principalmente os aspectos contextuais. É por isso que, para eu ter um planejamento, sim, é do cuidado, eu preciso ter a ampliação da minha clínica, olhar para além da anamnese, olhar também para a vida e sim, para os outros elementos que influenciam no seu adoecimento. Os projetos terapêuticos singulares, eles são, né, eles têm uma validade no tempo. Eles são aplicados de pessoa para pessoa e, portanto, não são passíveis de uma reprodução automatizada. Se pensa muito em criar protocolos para criar esses planejamentos, mas isso é impossível, porque a história de cada um é muito diferente. E esse planejamento ele tem que considerar tanto as vulnerabilidades quanto também as potencialidades das pessoas. A gente já viu aqui em outro vídeo, tanto que a nossa clínica, às vezes, é pautada apenas nos problemas, e a gente esquece de ver as potências que as pessoas têm, as redes que essas pessoas têm, e que quando a gente tem esse olhar, a gente considera no nosso planejamento não apenas o medicamento ou a intervenção a ser realizada, mas quais são as redes, isso fala as redes familiares, as redes sociais, as redes institucionais que existem e que podem sem apoiar essa pessoa e que façam algum significado para ela. Então, esse diagnóstico ele precisa ser sim, ampliado, utilizando os recursos de uma clínica mais centrada na pessoa, que a gente já falou aqui. A gente, para ter um projeto terapêutico singular também, a gente também precisa definir os objetivos de acompanhamento. Isso, às vezes, parece ser simples, mas frequentemente isso é posto de lado pela correria, sim, do cuidado clínico. Às vezes a gente vai fazendo, vai prescrevendo coisas sem nem pensar no porquê que estou fazendo isso mesmo, qual é o objetivo desse meu cuidado, esse objetivo faz sentido para a pessoa que eu estou cuidando? Além disso, a ação ela deve ser coordenada e ela deve ser avaliada ao longo do tempo, né? Então, sim, eu preciso tanto de uma identificação completa, mas eu preciso também
de uma localização territorial dessa pessoa. Eu preciso saber do seu arranjo, sim, é familiar. É aí que o Ecomapa e outras representações, né, sim, gráficas, nos ajuda. É claro que eu preciso saber da queixa, a demanda daquela pessoa, mas eu preciso também ter um histórico relevante do contexto aonde aquela queixa, aquela situação, aqueles sintomas se inserem. Eu preciso saber também, é uma coisa que às vezes é negligenciada na nossa história, de quais foram as ações já realizadas ao longo do tempo. Eu preciso saber quais são as vulnerabilidades e, como eu já disse, também as potencialidades, as redes sociais significativas que essa pessoa tem. E isso que é muito importante, eu preciso combinar os objetivos, sim, do meu cuidado com essa pessoa. E aí eu preciso definir um cronograma de ações e quem é que vai ser o responsável por isso. E aí vocês se perguntam assim, Davidson, mas se eu fizer tudo isso, então eu não vou ter clínica, porque, né, numa consulta eu não consigo fazer esse planejamento todo. Pois sim, pois bem, o projeto terapêutico singular, o planejamento o cuidado não é para toda e qualquer situação clínica, é para aquelas situações que são mais complicadas, é para aquelas sim, as situações que são recorrentes sim, é no seu consultório, na atenção primária, são aquelas situações que demandam muito da equipe, e a equipe às vezes se pega fazendo a mesma clínica repetidamente ao longo do tempo. Então, a gente precisa sim trabalhar em equipe com esses casos e situações mais complicadas. E, para isso, eu preciso ter reunião de equipe para dividir essas informações e para fazer esse planejamento. É importante que a gente saiba que o planejamento do cuidado é um arranjo organizacional que inexiste sem outros arranjos irmãos. Sim, é como o caso de um espaço coletivo, sim, é como a reunião de equipe, para que essa história possa ser compartilhada e as ações possam ser planejadas. Aqui eu vou contar, então, uma história para vocês de como os projetos terapêuticos singulares são úteis não apenas na atenção básica, mas mais também em outros pontos de atenção, como, por exemplo, a atenção hospitalar. Quando eu trabalhei no hospital e eu era gestor de uma enfermaria de saúde mental, a enfermaria de ortopedia nos chamou porque havia um problema muito grave do ponto de vista de gestão, de organização do espaço, que a enfermaria tinha 20 leitos, e aí dois quais, cerca de 8, eram ocupados por moradores, né, digamos assim, por internações de longa permanência que os médicos não conseguiam dar alta. E aí eu fui chamado para ajudar a equipe a entender o que estava acontecendo. E no primeiro dia de reunião, eu pedi para a equipe me separar os prontuários daqueles usuários e usuárias que então estavam na enfermaria há mais de 100 dias e que não se conseguia se dar alta. E aí eu peguei o primeiro prontuário e pedi para a equipe me contar a história dessa pessoa. E aí me contaram algo mais ou menos assim, que era uma pessoa que foi atropelada e que tinham passado um fio de Kirchner, eu não lembro o nome certinho, tinha feito alguns procedimentos cirúrgicos, tinha pego uma infecção bacteriana, e aí então chamaram a família, porque o caso complicou, ele precisava também de uma alimentação sem nasoenteral e que tinha que ser feita em casa depois, né? Porque o quadro clínico, apesar de estável, ele sim
ele não estava 100%, e aí no dia que foram dar alta, a família não apareceu. Eles pressionaram e eles não sabem o que fazer, porque a família não vem buscar a pessoa. E aí eu perguntei, ok, mas me contem a história, então, sim, é desse cidadão. E aí me contaram exatamente a mesma história, né? E eu falei, mas pessoal, a gente precisa saber quem é essa pessoa, o que foi que aconteceu. Essa história que vocês me contam é a história da estadia dele no hospital e a visão de vocês do que aconteceu. E é interessante que a gente foi conversando então com a família depois disso, porque a equipe se tocou que não conhecia a história, sim é real, sim é dessa pessoa, e em algum momento nem achou isso importante, né? E aí conversando com a família, assim a gente entendeu que ele bebia bastante, ele dava problema, ele brigava muito com a família, a esposa ia deixar ele, mas com acidente, ela não sabia o que fazer. E aí ela contou que quando ela foi no hospital, foi recebido, né, sem aí pelos médicos e já encaminhado para o pessoal da nutrição, das orientações alimentares. E aí o pessoal deu tanta receita, tanta sim, orientação que tinha que fazer assim ou assado. A esposa ou ex-esposa ficou com medo e sumiu, porque era uma pessoa muito ansiosa também e muito insegura em várias questões. E ela, quando ia voltar no dia seguinte, né, para então dizer para o hospital por que ela fugiu, ela recebeu um telefonema do serviço social do hospital dizendo que era para pegar o marido lá, porque senão ia encaminhar o caso para o Ministério Público. Aí que ela assustou ainda mais. Então falou assim, ai meu Deus, eles vão chamar a polícia, então o que vai acontecer? Eu vou perder a minha casa, porque a minha casa está no nome dele. E a família ficou brava, então, com o hospital, né? Sim, a gente só descobriu essa história porque a gente acionou a agente comunitária de saúde da unidade básica que ele fazia o acompanhamento, porque então a agente comunitária de saúde disse que conhecia sim essa pessoa e nos ajudou na intermediação para conversar com ela novamente. E na segunda conversa a gente então foi negociando, né? Então assim, a gente fez um planejamento que aí envolveu toda a equipe, que a gente orientou, assim, o pessoal da nutrição, por exemplo, que não dá para ser aquela dieta perfeita e ideal, porque as condições da casa sim, também não eram ideais, porque a pessoa morava em uma situação de vulnerabilidade. A gente acionou o SAD, o Serviço de Atendimento Domiciliar, e a gente trouxe a médica do SAD para conversar com a família também, para tranquilizar a família que eles iriam no primeiro mês ou fazer 2 visitas por semana, na casa. Eles falaram que não tem dinheiro para comprar fralda sem a geriátrica, para alimentação. Então, a gente teve lá do hospital que entrar em contato com o CRAS para apresentar à família sem dessa possibilidade, ela ser cadastrada, então, no cadastro único para receber um auxílio governamental. Então, e a gente foi fazendo isso junto com a família, né? Então vejam que uma ampliação da história, uma ampliação do conhecimento dos elementos do território, da situação de moradia dela, da situação financeira dela, modulou a nossa resposta para não aquela resposta que está escrita no livro, mas aquela resposta que era possível a gente construir para aquela situação. E no final, lá
nessa enfermaria do hospital, sim, das 8 pessoas que estavam em longa permanência, no final, sim, de 4 meses, a gente tinha apenas 2, né? Ou seja, o projeto terapêutico singular foi utilizado para um planejamento do cuidado, mas sim, é mais ampliado para situações e sim, casos que eram mais complicados e que extrapolavam apenas a simplicidade da é da prescrição mais técnica, e sim, eu tinha que articular a outros elementos clínicos. Aí é aí, pessoal, que o projeto terapêutico singular ele se encaixa tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente ambulatorial ou no ambiente da atenção básica. E eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que é uma forma de fazer clínica é bem gratificante, porque ela não é isolada, você planeja para além dos horizontes restritos do campo médico, e você acaba trazendo uma perspectiva de cuidado, que o objetivo, sim, a gente inclua a necessidade do cidadão que a gente cuida também. Então, um grande abraço, espero que tenha ficado claro de que se trata o projeto terapêutico singular e como a gente pode fazer. Até mais.